E hoje no nosso Momento Pet nós vamos falar sobre pet não convencional. Um dos pets não convencionais, vocês vão conhecer daqui a pouquinho, está aqui com o nosso super doutor João Gabriel. Tudo bom, doutor João? Tudo bem, Patrícia, tudo Quem certo. é o nosso convidado de honra de hoje? O nosso convidado hoje é muito conhecido como tartaruga, mas o nome certinho dessa espécie é o tigre d'água sul-americano. Entendi, é um cágado. É um cágado, é um tipo de cágado. Isso, qual que é a diferença? Porque assim, tem casco assim, eu já acho que é tartaruga também, né? Vamos lá pros leigos. Qual que é a diferença? Tartaruga e cágado. A gente aprende que o bichinho que tem casco é a tartaruga. No geral, as tartarugas, os quelônios, são todos esses animais que apresentam esse casquinho e tem ali essa retração do corpinho para dentro. Nós temos três tipos principais ali para diferenciar. As tartarugas são aquelas que vivem no mar. Então a maior parte do tempo delas, elas vivem no mar mesmo, no oceano. Elas vêm até a praia para botar seus ovos, mas elas vivem dentro do mar. Tá. Os cágados, eles vivem um pouquinho dentro da água e um pouquinho na terra, que a gente chama de hábito semiaquático. Então ele precisa de um lago para expressar os seus comportamentos e tudo mais, mas ele também passa uma boa parte do tempo em locais secos, em pedaços de terra seco, em pedaços de tocos e pedras. E aí a gente tem os jabutis, que também pode ter como pet, né, em casa, legalizado, só que ele fica exclusivo na terra. O jabuti é aquele bem lentão. Aquele grandão que a gente vê no zoológico, doutor? Isso, aqueles grandões bem lentos, que é aquele estereótipo da tartaruga, né, lentona. Esses aqui são rapidinhos, você viu aqui antes, né? Ele já tenta lá escapar. Isso, ela tá meio tímida, mas esse aqui, ó, serelepe. Entendi. E tem como saber se é um cágado macho, um cágado fêmea? Sim, a gente tem algumas características aqui do corpinho, né, que a gente geralmente usa para identificar. Os machinhos geralmente têm a cauda um pouco mais longa para acomodar o aparelho reprodutor e também as unhas da frente que eles usam para fazer tipo uma dança do acasalamento. No machinho geralmente são mais compridas. Que legal, olha só, gente, que curiosidade. Tá, e qual que é a espécie dessa daqui mesmo? Esse é um tigre d'água sul-americano, que é a única espécie que é legalizada, tá, de tigre d'água pra gente ter como pet, assim, tá bom? Entendi. Tem o tigre d'água americano, que é o que tem a orelhinha vermelha, que a gente chama. Esse não é legalizado, a gente não consegue ter de forma legal, pelo IBAMA ali, com microchip certificação. Então esse aqui é o que é liberado. E como que é ter um pet não convencional dessa espécie? Conta as características pra gente, doutor. Esse aqui é um réptil, né? Como muita gente sabe, os répteis, eles precisam da temperatura externa para regular a temperatura do seu corpinho. Então o principal, em dias frios e tudo mais, é a gente conseguir manter uma temperatura constante de conforto para esses animais. Porque se a temperatura cai, o metabolismo deles também acaba caindo, tá? E eles ficam mais susceptíveis a ter algumas doenças. Então o principal é ter o ambiente adequado. Lembra que eu falei que ele é semi-aquático? Então ele precisa de água e precisa também de terra. Muita gente cria esse animal só no aquário, 100% na água. E aí ele acaba não conseguindo expressar os seus comportamentos terrestres, porque ele é meio a meio. Então ele precisa de um ambiente com água e com terra para ele conseguir viver bem. Como que é a alimentação? Esses bichinhos aqui têm uma ração específica para eles, tá? E o foco para eles é a proteína. Então você pode administrar, deve administrar a ração adequada e também proteína de origem animal. Frango, peixe e carne vermelha. E como que é? São dóceis? Não? São mais taranã? Como é que é, doutor? Varia muito. Cada animal tem um temperamento e tem até uma personalidade, a gente brinca. Esse carinha especial, ele é bem assustado, tá? Ele é bem assustadinho e é um pouquinho bravo. Mas tem alguns que ficam muito dóceis, que interagem com outros pets, quem tem cão, quem tem gato. Tem alguns que tendem a interagir bem. Esse aqui em si, ele é um pouquinho mais bravo. Então varia muito de animal para animal. Como que eu sei a idade? Por exemplo, quantos anos tem? Não temos um método assim, e o casco, tamanho, não tem muito como saber. Tá? Geralmente quando você adquire pequenininho de criatório legalizado, você sabe o dia que ele nasceu, então você vai contando. Mas no geral, não tem como a gente dizer, o 10 centímetros tem tantos anos. Por quê? Muitos animais têm erros de manejo alimentar que faz com que eles fiquem pequenos. Então, às vezes, se esse animalzinho não tem uma dieta adequada, ele acaba não crescendo. Assim como o que tem a dieta super adequada pode ser grandão. Então, assim, varia muito. E, em média, quanto que vive um cágado? De 12 a 20 anos, bem cuidados. Vive bastante. Bastante, que legal. E como que é a questão da fêmea, quando ela fica gravidinha? Como é que é? Onde que fica a barriga dela? Como é que é, doutor? Eles botam ovos, né? Então fica tudo aqui dentro. A gente não consegue perceber um aumento de volume como na barriguinha dos mamíferos teria, né? A gente não consegue ver. Via de regra, quem tem em casa não pode reproduzir. Então é mais aquisito de curiosidade. Quem reproduz são somente os criadores
legalizados. Mas quando a feminha ela tá para reproduzir, a gente não consegue ver. A gente vê os ovos através ali de uma radiografia. A gente faz o raio-x e consegue ver os ovinhos ali dentro. E aí elas saem para a terra, cavam um buraco, enterram seus ovinhos e eles são incubados lá. Que lindo! E como que funciona, por exemplo, a questão da ida ao médico veterinário, por exemplo, para cuidados? É com frequência, uma vez por ano? Tem uma questão, por exemplo, de vacina, igual os pets convencionais? Nesse caso, a gente não vai se preocupar com vacina, a gente vai se preocupar num manejo alimentar adequado. Então, ir ao veterinário, ver se você está alimentando bem esse bichinho, se o que você está oferecendo é bom. A gente tem muitas marcas de ração, algumas não são tão boas, algumas não são tão completas. Então, alinhar isso com o seu vet, a questão nutricional, que é o que mais impacta. Os erros de manejo nutricional são os que mais vão trazer doenças para esses bichinhos aqui. E é interessante uma ida semestral ao veterinário para a gente coletar amostras de sangue, fazer o raio-x, que a gente consegue ver muita coisa dentro dessa carapaça deles através do raio-x, fazer os examinhos de sangue e exames aí coproparasitológicos, que é a análise das fezes para ver se a gente tem algum parasita. São esses 3 básicos: sangue, imagem e o exame de fezes. E a gente não precisa de vacinas, né? Mas esse tem que ser um pouquinho metódico em relação a repetir esses 3 exames, sim. Higiene. Como é que é a questão da higiene com o cágado? A higiene vai ser relacionada ao terrário. Então a gente tem que manter a qualidade da água, tá? A água, pensa assim, ele se alimenta na água. Então você está colocando a comidinha lá. Ele faz o cocô e xixizinho na água. Então essa água tem que estar sempre sendo trocada. Tem que ter um sistema de filtragem adequado, né? Lojas de aquarismo aí, compra um filtro bom, um aquecedor muito bom para manter a aguinha na temperatura sempre adequada. Então a higiene vai ser mais voltada a manter a qualidade da água. Sempre limpinha, sempre aí filtrando para que não impacte nele. Porque uma água cheia de toxinas vai intoxicar o animal, cheia de resto de alimento, prolifera micro-organismo, bactéria que pode pegar nele também. Então seria mais em relação ao ambiente. Perfeito, muitas dúvidas esclarecidas. E se você gostou, eu quero ter um cágado para mim também em casa, então você já sabe, né, que você tem que procurar de um lugar legalizado, tudo bem bonitinho, tudo certinho, leva ao seu veterinário de confiança para fazer aquele check-up geral e todo o acompanhamento que vai fazer parte da sua família aí, um cágado bem legal. Doutor, muitíssimo obrigada, viu? Sempre à disposição. Até a próxima? Até a próxima. É isso aí, esse foi o nosso Momento Pet de hoje.